A Café FM apresenta Fala sério. Entrevistas com personalidades da região, com informação e credibilidade. Ou seja, você vê 5 mil famílias. Não, e aí a mentira virou o prato do dia, né? Fala sério. Aqui na Café FM. Aqui e agora, né? Nesta quarta-feira, 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue. O objetivo dessa data é homenagear a todos os doadores de sangue e conscientizar os não doadores sobre a importância deste ato, que é responsável por salvar, né, milhares de vidas. A data foi criada por iniciativa da Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2014, e o dia escolhido é uma homenagem ao nascimento de Karl Landstein. 14 de junho de 1868, 26 de junho de 1943. Um imunologista austríaco que descobriu o fator RH e várias diferenças entre os diversos tipos sanguíneos. O lema da campanha do Dia Mundial do Doador de Sangue de 2023 é: doe sangue, doe plasma, compartilhe a vida, compartilhe com frequência. Ninguém está livre, né, gente, de precisar de uma transfusão de sangue. Ninguém está livre de sofrer um acidente, de passar por uma cirurgia ou por um procedimento médico em que a transfusão seja absolutamente indispensável. Como não existe sangue sintético produzido em laboratório, quem precisa de transfusão tem de contar com a boa vontade de doadores, uma vez que nada substitui o sangue verdadeiro retirado das veias de outro ser humano, não é isso? E para falar mais sobre a importância da doação de sangue, estamos recebendo aqui a Priscila Pereira Siqueira, técnica de agência transfusional e assistência hemoterápica, e a Tâmia Silva Dornelas, enfermeira responsável técnica do Hospital de Espera Feliz. Essa palavra me pegou ontem e pegou hoje de novo, mas tá bom, vamos falar ela certinho daqui a pouco. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas à Rádio Café FM. Bom dia. Já vamos de cara, né, perguntando a importância de doar sangue, né, para as pessoas que estão em casa, tem medo, fala que não pode, hoje não posso, vamos lá. Então, a doação ela é importante, como você disse, para salvar vidas. A doação ela é um ato de amor, é voluntário, a gente depende, né, dessa questão da pessoa estar disposta a doar, e um doador pode salvar até 4 vidas. As pessoas não entendem muito isso, sabe? Mas quando você doa sangue, você pode salvar até 4 vidas. E a importância sempre será esta: salvar vidas. E os requisitos para fazer a doação? Aquela pessoa que está em casa agora ouvindo a gente, talvez nunca doou, mas quer passar a doar, se tornar um doador. Sim. O básico é ter uma boa saúde, ter entre 16 e 69 anos. Lembrando que 16 anos, 17, é importante ter o responsável legal, porque ainda é adolescente. E a pessoa que tiver acima de 60 anos, é importante ter doado algum momento. Mas a doação, ela ocorre, a pessoa pode ter essa idade, de 16 a 69 anos. Ter o peso acima de 50 quilos e não ter feito nenhuma tatuagem nos últimos 12 meses. E agora também tem a questão das sobrancelhas, né? Que de pigmentação também pede como que se diz? Um período de 12 meses. Para fazer também. Se a pessoa fizer uma sobrancelha de pigmentação hoje, só daqui a um ano que ela vai poder doar sangue. Exatamente. Não pode ter tido nenhuma doença recente e não ter realizado exame de endoscopia por 6 meses. Tem que aguardar esse intervalo. São requisitos importantes, né? Sim. Eu não poderia doar sangue hoje, então. Tive pneumonia, entraria nisso? Pneumonia não. É mais uma doença sexualmente transmissível. Hepatite, né, após 11 anos de idade, algumas doenças mais graves. Mas o ideal é a gente colocar a doença recente e, né, entrar em contato e conversar com a gente para ver o que vai enquadrar e o que não vai enquadrar nessa questão.
Voltando à importância de doar sangue, né? A gente até eu falei que citei, né, sobre acidente e uma cirurgia que talvez precisa de transfusão de sangue. Tudo isso é importante, né? E falta. Acaba faltando às vezes, né? Hoje tem aqui o estoque de sangue, né? Que no Instagram da Hemominas, eles divulgam todos os dias como que está o estoque de sangue. Então tem aqui a última atualização de 13/6, né? Que foi ontem 11h30. E a gente tem aqui o O positivo, O negativo, A positivo e A negativo. Mesmo o A positivo sendo um tipo sanguíneo muito comum, eles estão em estado crítico. O A negativo, o B negativo e o B positivo está em alerta. Então, assim, a gente tem uma quantidade satisfatória. E o AB positivo, ele está estável, que é um sangue que a gente tem mais em estoque, né? Hemominas tem mais em estoque, isso fala de Hemominas geral, no caso de Minas todo, né? A gente aqui é referência Manhuaçu, mas esse estoque aqui é de Belo Horizonte, né? Juiz de Fora, Manhuaçu, o estado todo, que também manda para a gente, né? E a gente manda para outros lugares se necessário. Então, esses estoques críticos, pode ser que a gente, né, precise de uma quantidade maior e fica numa situação mais difícil para a gente. O AB positivo, ele tem uma quantidade maior, que está estável, justamente também por ser um sangue mais raro. Então, a gente não usa tanto, né, não transfunde tanto esses pacientes. Eu não sei qual é o meu sangue. Eu preciso ir no laboratório antes fazer ou pode ir direto para a doação? Pode ir direto. Independente do seu tipo sanguíneo, você pode fazer essa doação. Chega na Hemominas, passa por todos os exames, passa por todo um processo. Então, vamos falar sobre a triagem de doadores, como é feita. A triagem de doadores, ela é feita lá na Hemominas. Faz um exame de sangue, né? Eles fazem uma escuta, né? Conversa, uma entrevista, faz os exames de sangue. E nesse mesmo momento, se, né, tiver apto ali, já faz essa coleta. Aí depois, eles vão avaliar se esse sangue pode ser usado ou não. Mas eles já fazem tudo isso justamente para o doador estar lá, né? Na instituição no momento. Mas já faz toda essa triagem na Hemominas. E para a pessoa que vai sair de casa para doar o sangue, quanto tempo vai durar essa doação de sangue? Dura em torno de 40 minutos, cada paciente, contando a triagem, a coleta, o lanche final, mais ou menos em torno de 40 minutos. E como proceder após esse processo de doação? Então, é importante só voltar na questão da doação. No Hemominas de Manhuaçu, nós temos 2 tipos de coleta. Nós temos a coleta do sangue total, que é feita, que demora o tempo que a Tâmia falou, e nós temos a coleta feita pela máquina Aferes. Essa máquina, ela consegue extrair do doador somente aquilo que é necessário. No caso de Manhuaçu, nós temos plaqueta e hemácia. Essa máquina colhe plaqueta e hemácia. Então, um doador pode doar, dependendo do dia, até 2 bolsas de plaqueta nessa máquina, porque consegue extrair só a plaqueta. E quando é a coleta de sangue total, eu dou o sangue total. E qual foi a pergunta que você fez? Como proceder após o processo de doação? O processo de doação, em questão, falando do doador, ele aguarda lá um tempo depois, faz um outro lanche e aguarda o tempo que for necessário. Porque existem pessoas que sentem mal, aí vai e fica. E o processo do sangue, após a coleta, aguarda os testes, né? Igual a Tâmia falou, aguarda os testes e depois ele vai para o fracionamento, que é aí que entra salvar 4 vidas. Porque uma bolsa, quando ela passa pelo fracionamento, ela separa o plasma, a plaqueta, a hemácia e o crio. Então, eu salvo uma bolsa minha que tem em média 450 ml, pode salvar até 4 vidas, porque faz essa separação. Que não necessariamente uma pessoa, quando ela precisa de uma transfusão sanguínea, ela precisa de todos esses elementos aí que tem o sangue. Às vezes ela vai precisar só do concentrado de hemácia, então a gente vai pedir só o concentrado de hemácia. Às vezes precisa só do plasma, e a gente pede só o plasma. Então, numa bolsa, essa pessoa salva 4 vidas por isso, porque são 4 componentes para atender 4 pessoas, ou 4 pessoas, né, diferentes, ou às vezes a gente vai precisar para a mesma pessoa.
né, independente. Na verdade, essa pergunta aqui do tempo de doação de sangue, né, é só ali, sentou na cadeira ali, doou rapidinho. Mas, logicamente, que acaba a pessoa tendo que ficar um dia por conta disso, né? Talvez, mas vou perder um dia de serviço. Pode perder um dia de serviço, sim, porque você vai estar dando uma vida inteira para 4 pessoas pela frente. Então, isso é importante. E você tem um dia de folga, né? Obrigatoriamente, a empresa que você trabalha, ela tem que te dar esse dia não é descontado. De folga, não. Aí, gente, ó, importante aí, ó, para você que talvez ficava botando e pensando, eu não posso, minha empresa não deixa sair, né? Eu não posso faltar, vai descontar no meu salário. Então, não vai descontar, você tem esse direito, né, do dia que ela for lá, não vai ser contabilizado. Isso, não. A empresa tem que te dar esse dia de folga, né? Uhum. E tem aquelas pessoas, né, não posso hoje, não, deixa para semana que vem, na próxima você me chama, fica com medo, né? Eu mesmo fiz várias vezes, assim, com o nosso amigo Toninho do Paraíso, né? Nosso saudoso irmão, que muito fez, por espero feliz nessa situação de doação de sangue, né? Fica naquela, não tá frio hoje, não vou não. E fica arrumando desculpa, né? A gente que vai doar, a gente pode esperar, mas quem vai receber não pode, né? Então, é para salvar uma vida mesmo, que a pessoa tá lá numa situação que não pode esperar. Pois é, a gente acha que o sangue vai ficar lá se aparecer alguém, não. Já tem gente na fila esperando. Né? A gente tem até um estoque, né? Aqui no Hospital de Espera Feliz, a gente tem a agência transfusional. Não são todos os hospitais que contam com isso, mas a gente aqui tem essa agência, onde a gente tem um estoque. A gente tem um estoque mínimo, por ser um hospital de menor porte. E quando a gente tem, às vezes, uma urgência, né? Ou uma internação clínica, a gente faz essas transfusões. Então, a gente não precisa de buscar. A gente tem as pessoas, a Priscila é uma delas, que faz o teste, faz a triagem, faz a classificação, tipagem sanguínea, para a gente poder conseguir atender esses pacientes. Então, as internações que a gente tem Espera Feliz, Caiana, Dores, essas cidades mais próximas que a gente atende aqui, o paciente entrou e está com uma hemoglobina baixa, a gente necessita de fazer uma transfusão dele de urgência, ou até um caráter mais eletivo, que a gente fala que é 24 horas, a gente consegue atender. Não precisa de deslocar aí até Manhuaçu, igual outros lugares precisam. Você falou sobre estoque, né? O sangue também tem validade, né? Isso. A gente busca esse sangue a prefeitura, ela disponibiliza o carro pra gente, a gente busca esse sangue na Hemominas, ele tem um período de validade e a gente devolve esse sangue caso ele não seja usado para o Hemominas dar tempo dele usar lá na instituição em Manhuaçu ou remanejar para outro lugar, e a gente repõe o nosso estoque com uma bolsa que vai valer mais tempo para frente até a gente conseguir usar ela. A pergunta que eu ia fazer para vocês agora, tem um ouvinte que vai fazer por nós, né? Só que antes tem uma outra pergunta aqui. Eu tenho epilepsia, posso doar? Uma pessoa fez aqui uma pergunta. E aí? Então, os pacientes que tomam medicamentos para convulsão, essas coisas, tem que, lá na hora da triagem, que a enfermeira vai avaliar. Porque o que acontece? Nessa triagem que ocorre em Manhuaçu, ela passa pelo enfermeiro e ali ele vai falar o problema base dele, o medicamento que ele toma, e aí que vai ser avaliado se pode ocorrer ou não a transfusão. Então, o ideal seria ir até o Hemominas, passar pela triagem, porque às vezes acha que, eu tomo um medicamento que não pode, mas às vezes pode, porque lá a Daniela, que é a responsável pela coleta, a enfermeira lá no Hemominas, é ela quem avalia essas questões de medicamento e da doença base do doador. A gente tem também a nossa captadora, né, que é a Soraya, assistente social que trabalha no hospital. E assim, às vezes a pessoa não vai querer ir lá para poder saber dessa informação. E a gente teve uma coleta externa faz um ano. E nessa coleta externa, realmente, algumas medicações que o paciente faz uso contínuo não poderia ter essa doação devido ao uso dessas medicações. Só que, assim, é uma lista extensa, que no momento agora a gente não vai saber falar todas elas. E, então, assim, o ideal é ir até a Hemominas para poder saber, ou se não, pode entrar em contato com a Soraya. Ela está lá de segunda a quinta,
de meio-dia às 18 e na sexta-feira de 7 a meio-dia no hospital. E ela que faz essa captação dos doadores para poder montar, né, a quantidade que a prefeitura leva de 15 em 15 dias, né? O transporte também é disponibilizado de 15 em 15 dias para poder fazer essa doação. E ela vai saber, assim, entrar em contato, ela vai conseguir entrar em contato com o Hemominas, passar quais são as medicações, porque também quem tem epilepsia, cada um faz uso de uma medicação, né? Não é, assim, uma medicação básica para todo mundo. Então, fazer o contato com o Hemominas e ver se realmente pode ou não doar por esse motivo. Importante é levar o nome, né, do medicamento, saber os medicamentos, não só para nesse caso aqui, para qualquer outro, né, exatamente. Uso contínuo, né? É bom saber os nomes dos medicamentos. É. A Terezinha do Cruzeiro, 51 anos, A negativo o sangue dela, quer fazer uma pergunta para vocês. Homem, bom dia. Eu estou aqui acompanhando, né, a fala da nossa amiga e representante da área de saúde. Eu gostaria muito de ser doadora. Eu gostaria de saber se tem um carro aqui que leva, né, a pessoa para estar doando e quando, né, como que a gente deve reagir para estar fazendo as inscrições lá, né, para poder ser um doador, e se a gente tem que estar em jejum no dia. Provavelmente deve ter que estar em jejum, né? Fala aí para nós, fazendo um favor. Fala para nós aí, fazendo Sua amiga favor. Terezinha aqui do Cruzeiro. Eu vou responder a parte do jejum. O jejum não precisa, tem que se alimentar-se antes da doação, pela manhã. Só não pode comer nada assim pesado, não pode ter almoçado, é um lanche mais leve. E dormir bem durante a noite, ter uma noite de sono tranquila. Sobre essa questão do transporte, Priscila vai falar. Como foi dito, a Soraya faz os agendamentos, né, de 15 em 15 dias que a prefeitura disponibiliza. Então, o ideal seria ela fazer contato com a Soraya e dar o nome para a Soraya, e aí a Soraya vai ver vai falar a data para ela e ela vai ver a melhor data. Mas é importante, homem, já que nós estamos falando da captação, que aqui no nosso município, a captação é feita pela Soraya no hospital. Mas nós não poderíamos deixar de falar dos nossos colaboradores. Na região do Paraíso, o Toninho sempre fez um trabalho bacana lá. Hoje em dia, existe a Juliana, na comunidade de Fátima, que tem um grupo de mulheres, ela faz essa captação voluntariamente. Juliana não tem nada a ver com saúde. E ela tem um grupo de doadores. Aí, na região da Vargem Alegre para cima, nós temos o Flávio Protásio, que faz essa captação lá na região da Forquilha. Temos o Ronaldo, temos o Wilson, temos a Juliana. E nós temos um grupo de doadores nessa região, que continua, nenhum tem vínculo com saúde. É importante as pessoas saberem disso, que não precisa ser da saúde para ser um captador, para ser um voluntário na doação. Na região de Caiana, nós temos o Eltinho, que faz um trabalho fantástico, também não é da saúde. O grupo do Eltinho existe há mais de 16 anos. Ele tem doador no Tabuão, no Chalé, na Chave, na Quissé. Ele tem hoje um colaborador com ele, que é o Sebastião, que hoje já tem mais de 60 doadores na região do Divinim. Então, Espera Feliz, nós temos um grupo excelente e todos trabalham junto com a Soraya. Então, é importante, se você não achou a Soraya, mas você achou o Eltinho, você achou o Sebastião, o Ronaldo, o Wilson, o Flávio, a Juliana, ou se você chegou no hospital, a Soraya não está lá, deixa o telefone que a gente vai passar para a Soraya, para que esses doadores hoje atendem o Hospital de Espera Feliz, a Casa de Caridade, o Hospital em Cachoeiro. Esses doadores fazem um trabalho fantástico que a gente não pode deixar de falar como é essa movimentação aqui em Espera Feliz. Hoje mais ou menos, a gente deve ter uns 500 doadores, vamos colocar assim, porque existem aqueles que são fidedignos, mas aqueles que vai e não volta. Então, juntando tudo, o grupo do Eltinho, o grupo do Paraíso, mais o da Soraya, nós devemos ter uns 500 doadores na nossa região. Podemos aumentar esse número? Claro. A Hemominas, ela faz um contrato, né, com a gente quanto o hospital, para a gente ter essa agência transfusional.
E nessa agência transfusional a gente precisa de ter as referências, né? A gente precisa de ter um médico responsável, precisa de ter os funcionários que são técnicos de bancada, que é o que a Priscila é e a Fabiana. E a gente precisa, e tem a Osânia agora que está começando com a gente, e a gente precisa de ter um captador, né, referência. Então, a Soraya, ela é essa referência, ela que faz esse contato direto com o Hemominas, mas junto com ela tem essas pessoas, né, que a Priscila falou, que pode procurar e também pode ligar, né, não consegue ir até o hospital, é zona rural, não conhece nenhum desses, mas não consegue ir, pode ligar lá no 3746-1115, pedir para falar com a Soraya, se ela não tiver, pode deixar o número e o telefone, que a recepção, né, já sabe dessa questão da Hemominas e passa para ela. Ela vai entrar em contato e ver a disponibilidade da pessoa e a disponibilidade do nosso carro para montar uma turma. Porque a gente não consegue enviar 2, a gente tem que enviar uma quantidade maior. Então, a gente monta uma turma para poder estar enviando de 15 em 15 dias esses doadores. Isso que foi dito aqui, então, agora por vocês, seria, assim, aquela pessoa que está lá na área rural, está lá no bairro dele ouvindo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou juntar minha turma do futebol. Eu vou chamar meus vizinhos. Vou bem chamar as pessoas que eu conheço para a gente fazer um grupo de doador. Pode ser feito isso a todo instante, em qualquer lugar, não é? Pode, claro. Sim, lembrando que é importante a comunicação no Hemominas por conta do agendamento. Porque Então, aí seria assim, esse primeiro caso. Vamos doar sangue? Agora, procurar seria de imediato, no caso, a Soraya no hospital. Isso. Chegar lá e falar, Soraya, nós temos um grupo de tantas pessoas, ou eu, né, pessoa sozinho ali, eu quero doar. Então, procurar de imediato, então, seria a Soraya. Isso. Eles trabalham com agendamento, né? A gente não consegue chegar lá na Hemominas hoje e falar assim, eu quero doar. Não tem como. Eles trabalham com agendamento porque eles atendem vários municípios e são, na maioria das vezes, essas turmas que vão. Então, tem que procurar de início, né? Agora, a gente fala a Soraya. Pode ser que, às vezes, fazendo um contato direto com o Hemominas também consegue, mas a gente, procurando a Soraya, é mais seguro, porque ela já tem esse contato direto com os profissionais de lá, que a gente já está sempre enviando essas turmas de 15 em 15 dias. E nunca é demais, né? Nunca. Nunca é demais. E quanto mais sangue tiver, mais vidas serão salvas. A Terezinha está falando aqui, eu vou mobilizar um grupo do Cruzeiro. Isso, ótimo. Terezinha, eu tentei pro Cruzeiro ontem na missa, mas com aquela chuva de ontem, meu filho, o barranco que me segurou aqui na saída da cidade. Não deu para ir mais, não. Tá falando aqui, ó, o Gilson era doador, tem muito sangue, 63 anos, nossa amiga participando comigo, Vaneide. Nossa amiga Marilanda, doar sangue é doar vida. A Sabrina recebeu muitos doadores voluntários. Serei eternamente grata, né? Um beijo para você, Marilanda. Sou a Charlene, moro na Ponte dos Macacos. Queria saber se Espera Feliz doar sangue. Se Espera Feliz, né? Tem algum laboratório que possa doar sangue? Não, já explicaram aqui, né? Somente na Hemominas. Na Hemominas, mas antes procurar a Soraya no hospital. Tá bom? Um desses nomes que a Priscila falou anteriormente aí. Gente, todo mundo participando, que bom, que legal, interagindo aqui conosco. E falar de sangue é falar de vida, né, meninas? Muito obrigado por vocês estarem aqui. E nós conversando aqui com a Priscila Pereira Siqueira, técnica da agência transfusional, e a Tâmia Silva Dornelis, enfermeira responsável técnica do Hospital de Espera Feliz. E deixa aí as considerações finais, algo que vocês queiram acrescentar, que tenha faltado na nossa conversa. Estou vendo que você está aqui com os panfletos. Isso. Também. A gente vai deixar aqui na rádio, né? O panfleto aqui, ele fala sobre os critérios de doação, e tem um outro aqui que ele fala sobre, né, doação de sangue, um ato de solidariedade e responsabilidade. Então, ele fala também sobre os critérios e explica o que é, né, a DST que não pode doar, idade. A gente vai deixar aqui disponível na rádio, porque, né, se alguém tiver interesse de pegar, para dar uma lida, mas lá no hospital também a gente tem. Quando a gente teve no ano passado aquela coleta externa, né? Para a gente fazer essa coleta externa mobiliza, assim, muita coisa. Mas foi muito importante essa coleta, porque a gente teve um número, a Hemominas solicitou para a gente uma quantidade de doadores, a gente conseguiu atingir a solicitação deles,
E no dia de fazer essa doação, nem foi possível todos doarem, porque a Hemominas trabalha com um certo horário, com uma quantidade de insumo. Então, assim, a gente atendeu 100% o que era a expectativa deles. Eles foram embora muito satisfeitos. Só que, assim, a gente não consegue fazer isso com uma grande frequência, porque mobiliza muita coisa. A Hemominas tem que trazer toda a aparelhagem, né, e vem muita gente. Então, assim, nesse dia foi tão importante e a gente teve muitas pessoas. A gente teve bastante pessoas que se mobilizaram para poder ajudar a gente. A gente sabe dessa dificuldade de sair daqui, de ter que ir até Manhuaçu, de perder um dia de serviço, de locomover, mas a gente precisa de vocês, né? A gente precisa dessas doações. A gente sempre pensa no outro lado. Se um dia a gente estiver do outro lado e a gente precisar de um sangue, se um parente nosso precisar de um sangue e a gente estiver igual hoje, que a gente está com os estoques baixos, né? E às vezes não conseguir ser atendido. Então, assim, a gente pede a todo mundo que tiver interesse, que puder ajudar, procurar a Soraya, procurar, né, os meninos que fazem essa captação, perguntar a gente, né, Priscila e eu, a gente também está no hospital, né, eu trabalho também de segunda a quinta, Priscila trabalha numa escala diferente, mas pode entrar em contato, se tiver dúvida, pode perguntar pra gente poder estar orientando como que faz, porque a gente tem um número bom, né, de mais ou menos 500 doadores, que são os doadores que vão com frequência, mas a gente precisa de aumentar muito mais esse número para poder estar atendendo, que sempre que vai, nem todos que vão, nesse dia dessa coleta externa, nem todos que foram, a gente pôde aproveitar o sangue, que às vezes na triagem que faz, nos exames que faz, acontece alguma coisa e aquele sangue não pode ser aproveitado. Então a gente precisa de aumentar cada vez mais esses números. Independente para quem vai o nosso sangue, gente, o importante é doar e saber que estaremos salvando vidas. Mas muitas pessoas acham assim, mas eu vou doar o sangue e vai para outras pessoas. Não, eles vêm também aqui para Espera Feliz. Vocês já falaram aí que tem esse estoque, né? Então isso é importante. Rômulo, e deixar claro que nessa época agora de panha de café, o nosso estoque fica muito crítico, porque a maioria dos doadores são produtores rurais, são pessoas da zona rural. A nossa zona rural aqui, praticamente um cantinho ou outro tem alguém que doa. Então, nessa época da panha, o estoque fica crítico. Então, fazer um alerta para as pessoas que, para estarem doando mesmo, né? E essa questão que você falou do sangue, às vezes a pessoa vai doar o sangue e fala assim, eu não estou precisando. Mas é como a Tâmia falou, hoje não está, mas a gente não sabe o dia de amanhã. E a questão da rede. O Hemominas trabalha em rede. Às vezes o sangue meu que vai doar vai atender uma demanda lá em Valadares, porque o Hemominas funciona em rede, como a Tâmia também disse, para que esse sangue não venha vencer. Só lembrando de um detalhe que a gente não falou, homem, ele pode doar a cada 2 meses, então ele pode fazer 4 doações durante um ano. E mulher, ela pode doar a cada 3 meses e fazer 3 doações por ano. Então, assim, a pessoa, quando ela já faz o cadastro na Hemominas, que passa todo por aqueles exames, ela já pode estar marcando aquele período direitinho para poder estar voltando a doar de novo. Então, tá bom, gente. Igual, faça como a nossa amiga Adriana. A Adriana diz aqui, graças a Deus, faço parte dessa corrente de amor, sou doadora há 9 anos. Parabéns, minha querida Adriana, e parabéns a todos aqueles que doam o seu tempo, o seu sangue para salvar vidas. E vocês, meninas, obrigado por estarem aqui, né? Leve um abraço para toda a equipe do Hospital de Espera Feliz. E tenho certeza, depois dessa conversa aqui, nós vamos aumentar essa doação de sangue. Já tem 500, por que não 1000 pessoas, né, para poder doar? E a gente agradece a oportunidade para poder estar divulgando também, né, esse trabalho que a gente faz de captação, que é muito importante para nós, profissionais de saúde, para o paciente que precisa e para a Hemominas. Então, a gente agradece essa oportunidade também e agradece a todos, né, que já são doadores e aqueles que já se manifestaram para poder ser um doador também. Muito bom! 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue para você. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Obrigado, Priscila. Obrigado, Tâmia. E essa entrevista voltará hoje ainda ao ar às 18h20 e também no nosso YouTube. Só você entrar lá mais tarde vai poder ouvir essa entrevista também, tá bom? Quarta-feira tem mais Fala Sério.